Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo da série Passo a Passo do projeto Função Autonômica. Eu sou o Felipe Amatuzzi, fisioterapeuta osteopata DO, professor PhD. E esse é o passo a passo já de número 38. Gente, muita coisa. Então tem uma série aí de vídeos que você pode estar acompanhando e assistindo aí no nosso canal aí do YouTube. E não esquece de você se inscrever no canal aí, né? Curtir o vídeo, deixar seu comentário. E, conforme prometido, hoje nós vamos falar sobre a ansiedade SNA, parte 2, né? Vamos falar sobre outros aspectos interessantes. E, bom, dessa vez a ideia é a gente comentar possibilidades de, vamos dizer, que possam ajudar aí os nossos pacientes que estão com problemas de ansiedade e tudo mais. Bom, várias questões já foram assim estudadas pela literatura, né? Mas algumas coisas já são, vamos dizer, mais definidas que acabam ocorrendo, né? Então, acho que a primeira coisa associada é a diminuição dos estímulos parasimpáticos. E esse é um problema meio complexo, porque nem sempre é fácil induzir o parasimpático a entrar, né? Então, vamos dizer que esse sistema ele funciona muito bem como sistemas de rebote, né? É que você tivesse que estimular muito o simpático depois para que o parasimpático comece a entrar, né? Então, uma das questões que acaba ocorrendo aqui é que na ansiedade você tem muita ativação simpática. E aí essa ativação simpática ela acaba fazendo com que os pacientes assim tenham muitos pensamentos. O que eu quero dizer com isso? É assim, só aquela pessoa que pensa demais, não consegue parar de pensar e pensa, 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 pensa. Não consegue parar de pensar, sempre está pensando em alguma coisa e, enfim. O que acontece? Essas pessoas normalmente elas entram num estado de ansiedade porque pensar para o corpo é como se ele estivesse agindo, é a mesma coisa. Então veja, é como se para o teu corpo você estivesse fazendo alguma coisa, para o teu cérebro estivesse fazendo alguma coisa, só que não houve, por exemplo, às vezes a demanda corpórea. Então esse é um estado que mantém você assim o tempo inteiro, né? E à medida que você vai se mantendo com o simpático, é como se ele tivesse que trabalhar assim com o parasimpático. Olha só. Você tem uma entrada simpática, vamos dizer assim, aqui mais simpático e aqui mais parasimpático. Você tem uma entrada simpática, né? Aí tem que ter um tempo parasimpático baixar isso aqui. Aí pode entrar outro, ele baixa de novo. Então essas, vamos dizer, essas mudanças aqui são saudáveis. O que acontece é que muitas vezes a pessoa está sempre aqui, ó. Esse parasimpático não baixa, ela fica sempre mantendo aqui o simpático, mantendo, 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 mantendo. E isso, enfim, é um problemão aqui, tá? Isso, enfim, é um grande problema. Então, existem, a partir disso, essa história do gasto de energia, que a gente falou da aula passada, que é a área do gráfico, vamos dizer assim, tá ali. Para que eu tenha
vamos dizer, mais entradas do parasimpático, uma das primeiras formas é baixar o simpático, né? Então, isso seria alguma coisa importante. E aí, aqui envolve questões da ansiedade de pensamento. Olha que interessante. Então, algumas questões já associadas com essa prática são comuns. Olha que interessante. Então, por exemplo, coisas associadas a yoga, seria relaxamento, você passar mais tempo na natureza. Quer dizer, tudo isso vai fazendo com que você acabe entrando num processo de meio que de relaxamento, né? Porque você começa a perceber as coisas e não ficar pensando muito, né? Algumas massagens pode ajudar nisso, né? Você fazer práticas respiratórias, respiração profunda. Então acaba ficando interessante, quer dizer, você vai acalmando, né? Então, algumas práticas orientais, eu coloquei yoga, mas, por exemplo, tai chi também. Quer dizer, tudo que você promove competição contra os seus pensamentos. Vamos dizer, trabalhos manuais. Aí entra questões como desenho, você fica lá. Tinha uma época aí que o pessoal ficava colorindo coisa para estresse aí. Então, é uma forma disso. Eu já recomendei assim para pacientes que gostam, né? Adianta também se não gostar, mas assim, fazer crochê, tricô, só gosta, faz, né? Cozinhar, às vezes para as pessoas cozinhar terapia, vai lá, fica mexendo nas coisas, quer dizer, mexe os braços e a cabeça fica mais leve, mais livre das coisas, tá? Então isso seria uma boa possibilidade também desse trabalho ficarem um pouco mais tranquilos, né? E já tive caso de paciente que mandei fazer jardinagem. Jardinagem. Então, quer dizer, a pessoa faz lá, começa a mexer na planta, aí já envolve contato com a natureza também e tal, né? Então, algumas dessas questões podem estar associadas aí, trabalhos manuais, né? E, obviamente, se isso envolver um hobby, quer dizer, a pessoa gosta de fazer isso, massa. Então, seria questões interessantes, né? Você acaba tendo, vamos dizer, um relaxamento, quer dizer, você acaba, assim, melhorando isso, tá? Obviamente, uma das coisas principais em longo prazo, exercício, atividade física, né? E isso em longo prazo talvez seja o principal fator que vai ajudar. Ah, mas a pessoa está cansada, está com crise, está com ansiedade, etc. Como é que ela faz atividade física? É mais difícil mesmo. Ninguém está dizendo que é fácil, né? É só chegar e fazer.
Não é simples. Mas aqui são portas de entrada. Eu falo assim que é igual uma casa que está muito bagunçada. Você tem que começar por alguma coisa, né? Você tem que começar por alguma coisa, não tem jeito, né? Até questões assim de reza, meditação, são questões interessantíssimas para você aumentar essa ação vagal sobre o corpo, né? Brincar com animais, ou com crianças. Isso vai dando um relaxamento assim, né? Você vai conseguindo trabalhar um pouco mais isso aí. Então são questões assim, né? Bem interessantes que você pode pensar no sistema nervoso parasimpático para diminuir aí essa ansiedade. E claro, né? Existe também uma questão associada hoje em dia ao toque. Então, afeto, toque, etc., até um problema para a gente que faz estudo nisso, a gente está fazendo uma técnica e de repente eu quero fingir que eu estou fazendo uma técnica, eu toco o indivíduo, normalmente abaixa a frequência cardíaca, melhora, né? Então, é engraçado porque pessoas assim que, que começam e se tocam mais, se abraçam mais, né? Que recebe mais esse tipo de afago, ela tende a melhorar isso aí, né? Então acaba fazendo com que você tenha um melhor do parasimpático. E obviamente no suporte, vamos dizer assim, social. Quer dizer, ter pessoas que se preocupam, né, conversa, ter uma rede de relacionamentos de longo prazo. Isso já foi visto que é uma das coisas que mais aumenta a longevidade, inclusive, das pessoas. Estar em comunidade, né, é uma das coisas que mais aumentam, né? Então, o suporte social é importantíssimo para quem está com essa coisa da ansiedade e tudo mais, por conta de muita ativação do sistema simpático. Então, todas essas são formas, vamos dizer assim, de estar trabalhando, né, nesse aumento. Uma outra questão envolve parte nutricional. Então, ela acaba sendo, assim, fundamental que você tenha alimentos adequados, com que o metabolismo acabe ajudando nessas entradas parasimpáticas, diminuindo o simpático, etc., né? Então, um bom nutricionista, um bom suporte disso tudo vai fazer bastante diferença, tá, gente? Então, é muito importante que se tenha isso, né? Nessa relação aí, tá? O tratamento osteopático, né? Então, dependendo de como tiver, né, vamos dizer que essas questões internas que são associadas à ansiedade e tudo mais, elas podem ser trabalhadas por um bom osteopata, quer dizer, trabalhar o crânio, trabalhar as vísceras, né? Trabalhar a modulação do sistema autônomo e tudo mais. Então, isso pode fazer bastante diferença mesmo, né? E ajudar esses nossos pacientes, né? Em muitos desses casos, vamos precisar de um suporte psicológico, quer dizer, envolve emoção, envolve padrões de comportamento, ela envolve uma série de questões aí muitas vezes, da infância, da adolescência, da relação com pai, com mãe. Quer dizer,
obviamente que a gente vai ter que ter suporte disso, né? E em alguns casos, inclusive, medicação, né? Alguns casos de medicação, ela vai acabar sendo importante aí para ajudar, né, nessa ansiedade. Então, essas ativações crônicas de doenças e tudo mais, elas acabam, vamos dizer, sempre gerando situações de estresse e sempre gerando esse alarme aí do corpo para fazer com que você acabe estimulando esses sistemas. E aí, como eu comentei, você tem que ter um tempo para que você faça e se regule nisso, né? Claro, não é que a gente tem, a maioria tem a vida corrida hoje, etc. Mas você tem que fazer, né, uma relação importante aí nisso. Quer dizer, você tem que conseguir fazer um bom trabalho, desempenhar bem, mas também tem que descansar bem para que você possa manter, inclusive, o seu trabalho, seu estilo de vida, etc. Né? Então, assim, de maneira geral, né, esse vai ser um vídeo um pouquinho mais curtinho mesmo. Essas são algumas opções, né, que eu ia colocar aqui para vocês, para que vocês possam estar assim sugerindo aos seus pacientes que têm assim crises de ansiedade, esse tipo de coisa. Eu uma vez atendi aqui uma paciente que ela tem crise de ansiedade. E ela chegou a ter a fobia, ela tinha medo de chuva. Então, quando ia chover, ela já ficava desesperada, em pânico, etc, tudo mais. E aí, eu comecei a fazer uns trabalhos com ela, principalmente, né, sou osteopata, fazendo essa parte de osteopatia, dando suportes em relação à questão nutricional e gerando esses hobbies, dando formas de como ela controlava o tempo, de como ela podia se ajustar em algumas coisas. E aí, pouco a pouco, ela foi começando a melhorar. Então, as crises começaram a diminuir bastante, ela começou a ficar um pouco mais controlada nisso, né? E, e foi um trabalho super interessante, né, de fazer. E dá bastante certo. E o próximo passo dela agora, acabou que esse vídeo eu gravei na época da pandemia, tá? Estamos esperando retomar para que a gente comece a fazer as atividades físicas de uma maneira um pouco mais acertada e começar a colocar práticas meditativas aí para ela. E vai melhorando, né? Então, pouco a pouco isso vai... porque a ansiedade é uma coisa muito louca, porque ela meio que controla a pessoa. A pessoa passa num termo, vamos dizer, domínio sobre si própria, né? Tá muito ruim, né? Quando não tem domínio sobre si próprio. E é isso que eu vou conversando muito, né, com os pacientes e com as pacientes. Olha, você tem que ter mais domínio sobre si próprio. Não pode deixar que isso controle você. Aos poucos você tem que começar a ter mecanismos para você aprender a controlar, né? É mesmo para aquelas pessoas que têm acessos de raiva por qualquer coisa, no momento precisa aprender a controlar isso. Quer dizer, senão você não convive com ninguém, não convive direito, não faz as coisas, né? Então, esse é um grande problema, tá? Então, assim, nós temos que contribuir em muito nesse processo da ansiedade quando você começa a entender um pouco mais como atua o sistema nervoso autônomo nesse contexto, né? Então, fica aí essas dicas interessantes para vocês, beleza? Então, era isso que eu queria passar hoje, né? Um videozinho mais curtinho, mas com dicas mais diretas e essenciais aí para todo mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aí, a gente agradece a sua contribuição, né? Que contribuir para a gente é seguir aí. E
E a ideia aqui é sempre mostrar tópicos sobre o sistema nervoso autônomo, de coisas mais básicas, até para que você aprenda mais dele e depois passe a utilizá-lo como uma ferramenta clínica de diagnóstico, né? Para que você aprenda a entender melhor seus pacientes, dominar suas consultas de maneira mais efetiva. E o caminho que eu utilizo para isso é entendendo o SNA, né? E eu desenvolvi esse método que chama função autonômica. E quem quiser saber mais depois, normalmente tem aulas, etc. a partir disso aí. Beleza? É isso então. Eu vou encerrando por aqui o vídeo de hoje. Aquele fraternal abraço. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!